Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações. E aqui, como sempre, quem vos fala, Fábio Bolliger. Tudo bem, pessoal? E estamos aqui começando mais um episódio, neste caso, no dia de hoje, sobre um time tradicionalíssimo da cidade de São Paulo, o clássico Clube Atlético Juventus, a.k.a. da Moca. E aqui, como sempre, do meu lado esquerdo, virtual, o meu caro colega Danilo Sanfelice, um italiano que infelizmente não torce para o Juventus. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a todos vocês. Na verdade, eu não sou italiano, eu sou brasileiro, latino-americano e depois sim italiano. Perdão, tu é um ítalo paulista, velho. Você sabe, Fábio, que eu nunca reparei que eu falava que eu tinha sotaque, né? Eu sempre achei que tinha um sotaque caipira, porque nasci no interior, né? E o R é marcante, assim, o meu R dá pra perceber. Agora, esses enta que os paulistanos falam, eu nunca tinha notado. Depois que eu comecei a namorar a Josi, que é gaúcha, ela sempre fala, quando eu falo 40, 50, 80 e tal, a numeração, né? Fica muito evidente, assim, né? Daí ela fala assim, você 40. Fala pelo nariz. Ela fala que eu falo pelo nariz. Pois, da mesma maneira como um gaúcho tem uma maneira muito singular de falar, o paulista também de fato tem, mas é uma coisa típica do paulista, fala que o paulista não tem sotaque. Os nossos ouvintes não paulistas sabem muito bem disso. Verdade, você nunca tinha reparado que eu tinha sotaque até conhecer ela. Eu, quando era moleque, assim, eu digo moleque da época da altura da escola, eu também achava que nem sequer tinha sotaque. E quando eu fazia o sotaque, era o sotaque também do interior, porque eu também tenho família no interior, então quando eu voltava de lá, eu tinha este sotaque mais carregado com os R's, né? Os R's. Só um adendo, pessoal, eu tô com uma crise de rinite ferrada nos últimos dias, então eu vou parar em alguns momentos para tossir, especialmente quando eu falo, né? Minha garganta vai indo pro beleléu. Então infelizmente vai acontecer isso de eu ter que parar, tossir um pouco, tomar uma água e continuar. Só um adendo, né? E eu também tenho que fazer este adendo, eu também venho de uma constipação, pois aqui é onde eu vivo, na cidade do Porto, o clima alterou para quente, frio, quente, frio, quente, frio na mesma semana. Então, no mesmo dia também isso aconteceu, viu? Não vou mentir. Então, não há organismo que aguente tamanha alteração de temperatura. Obrigado, aquecimento global. Com mais de 30 anos, né? Tecnicamente ainda não fiz 30, está chegando próximo meus 30. Menos de um mês. Né? Já vai... Não. Isso aí é fake news. Brincadeirinhas, crianças, não fumem, não usem drogas, nunca façam nada do gênero, tá ok? Beber, nem pensar. O Fábio, por exemplo, começou a beber esse ano, pô. 29 anos nas costas. E minha primeira cerveja foi ontem, tá? Ontem, porque ontem era domingo, dia do Senhor. Mas bem, pessoal, brincadeirinhas à parte, só queria fazer aqui uma nota de pesar, né? Que o jornalismo esportivo brasileiro teve 3 grandes perdas, né? O Apolino, o Antero Greco e o icônico Silvio Luiz, todos falecidos no mesmo dia, né? O Danilo queria fazer uma pequena dica já cultural antecipada. Ele pediu para falar, mas eu falei não. Estou falando aqui ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Danilo, conte aos nossos ouvintes a sua dica cultural sobre o grande Antero, meu querido, o Antero Greco, grande amigo do Amigão. Então, isso aí. Então, pessoal, tem um jornalista que eu gosto muito, que ele é da mídia independente, né? Ele não é vinculado a nenhum dos grandes canais, tá? Que é o Leandro Yamin. Ele escreve muito bem. E o Juca Kfouri, né, que trabalha atualmente na All Sports, ele abriu espaço no blog dele para o Leandro Yamin fazer um texto em homenagem ao Antero Greco. E é um texto lindo, assim, de verdade, muito bonito, muito sensível e muito rico, de verdade. É um texto grande, tal, vocês vão demorar um pouco para ler o texto, mas é um texto que vale a pena ser lido. Só um adendo que o blog da UOL ali, ele pede para você se inscrever ou pagar, né, para você ler.
Mas isso dá para tirar. Você abre o link, vai pedir isso, daí você fecha. Daí você abre de novo, vai pedir de novo. Na terceira que você abrir, não vai pedir mais. Então é a forma de driblar o sistema capitalista, é você insistir. E daí cai o PayPal do site ali e você consegue ler normal. Então leiam o texto do Leandro Yamin sobre o falecimento do Antero Grego no blog do Juca Kfouri. Exatamente. E eu já também vou aproveitar e dar uma dica cultural. O Silvio Luiz, ele foi um narrador muito icônico do futebol brasileiro, ele foi realmente uma lenda da narração do futebol brasileiro, e foi uma figura que me marcou muito até por culpa dos seus bordões. E uma música que me introduziu muito aos bordões do Silvio Luiz na minha juventude, se é que já posso dizer assim, de uma maneira longínqua, né? De uma maneira já distante da realidade. Há uma música de uma banda de rock brasileira chamada Dr. Sim, uma música com um título muito anos 90, que é Futebol, Mulher e Rock and Roll. Aí continua a frase, meu Deus, como isso é bom. Em que eles convidaram o narrador Silvio Luiz para fazer uma participação no clipe, coloca alguns bordões dele no meio da música, é algo muito divertido, é algo muito engraçado. E aqui fica a nossa nota de pesar do Entre Prosas e Divagações para a morte do Antero Greco, do incrível Silvio Luiz, que, como vocês podem perceber pelos adjetivos, tem um carinho imenso pela figura dele, e para Apolino, que também foi uma figura deveras importante para o jornalismo esportivo brasileiro. Então, minhas crianças, arredonda o seu aí, que eu... Não, já errei. Como é que era? Acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui e vamos começar este bloco do Juventus da Moca, um clube icônico brasileiro, paulista, mas também brasileiro, né? Não podemos mentir. Que, aliás, só para deixar aqui claro, esse ano é o centenário do tradicional Juventus da Moca, que é um dos clubes mais charmosos do Brasil, né? E que está no coração de muitos paulistas. Ele é costumeiramente lembrado como o segundo time de todo mundo, essa alcunha que é dividida com a Portuguesa também, né? Que também é um time que merece um episódio. Já fica aqui a minha autocrítica, tá? Mas que, assim, ao mesmo tempo que é o segundo time de muitos, é o primeiro também de uma grande maioria. Esse episódio vai se dividir falando sobre as várias etapas do clube paulista ao longo do futebol brasileiro. E, claro, como é habitual, esse episódio vai estar no seu tocador de podcast favorito, seja ele qual for. Duvido muito que não nos tenha. Se não tiver, escreve nos comentários aí, seja lá onde for esses comentários que você vai escrever. Só não escreve na parede do banheiro. Então, sem mais enrolações, já agora tudo arredondado e acertado, vamos começar com o primeiro bloco sobre o Juventus, onde falaremos sobre a fundação e as primeiras décadas desse clube tão charmoso. Então, pessoal, a gente vai começar esse primeiro bloco com o contexto histórico da fundação dos Juventus. Juventus é um clube localizado no bairro da Moca e foi fundado por imigrantes italianos. E, assim, o pessoal que conhece a história da imigração italiana, especialmente em São Paulo, sabe que essa é uma informação redundante, né? O bairro da Moca tem uma concentração de italianos nesse período muito, muito grande. No fim do século XIX, o Brasil é um dos últimos países a abolir a escravidão, mais precisamente no ano de 1888. Porém, graças ao profundo sistema escravagista e o racismo decorrente disso, presente na sociedade da época, as pessoas escravizadas e agora libertas não foram devidamente inseridas na sociedade como trabalhadoras assalariadas. O Estado brasileiro, aliado, obviamente, à burguesia nacional da época, promovem uma necessidade de imigração de mão de obra europeia para ocupar esse vazio da classe trabalhadora. Pode falar, Fábio.
O que eu acho importante dentro do que você acabou de falar, Danilo, é ressaltar uma ideia eugenista da época, que era de embranquecimento da população. A ideia de, ou melhor dizendo, a questão da não inserção da população negra brasileira no mercado de trabalho ou na sociedade como um todo, parte muito dessa premissa de que, né, o Brasil sofreu um medo desde a época da independência de uma haitinização, por assim dizer, né? Sofreu o mesmo processo do Haiti, onde os negros tomariam o poder, tendo em vista que a população branca era muito inferior à negra, naquela altura ainda do Brasil, pós-escravidão, pós-monarquia, e a assimilação também de uma ideia preconceituosa que se tem até os dias de hoje, da ideia de que o Brasil só deu errado porque foi colonizado pelos portugueses. Se tivéssemos sido colonizados por alemães, ingleses, franceses, o Brasil teria sido algo muito melhor. Então, também essa ideia de trazer imigrantes brancos melhores do que os brancos que tínhamos aqui. Então, assim, era um double racismo, tá ligado? Que existia naquela altura. Era só esse pequeno adendo que eu gostaria de dar. Sim, claro. Exatamente. Então, assim, especialmente entre o período recorte temporal entre 1888 e 1930, há uma profunda imigração europeia, e esses imigrantes, eles eram trabalhadores despossuídos, ou seja, pessoas que migravam para o Brasil para trabalhar, especialmente na crescente industrialização do país e também, obviamente, no campo. Então eram pessoas que na Europa eram pobres e que vinham trabalhar, era mão de obra de fato. A cidade de São Paulo foi um destino muito comum para essa massa de trabalhadores, e muitos bairros da capital paulista ficaram marcados como uma residência, né, desses imigrantes. Um exemplo disso é o bairro da Moca, que é o que a gente vai falar agora. Nesse primeiro momento de urbanização e desenvolvimento do capitalismo industrial no Brasil, a classe trabalhadora passa a viver próxima das fábricas. Ao redor dessas indústrias, há a construção de cortiços que abrigam dezenas de famílias de operários num espaço bem pequeno, assim, no geral. Então, um grande terreno com várias casas, fazendo com que esses bairros possuíam bastante fábricas e se tornassem bairros operários, portanto. Ao contrário de hoje, essas indústrias e esses bairros operários ficavam no centro da cidade, nos bairros centrais, com a elite morando nos bairros mais afastados. Parecido, por exemplo, com o que é nas grandes cidades estadunidenses, por exemplo, onde tem onde o rico, a pessoa com uma condição boa, vai desenvolver sua família no subúrbio, né? Nos bairros mais afastados, que tem casas e tudo mais. Nesse momento era mais ou menos assim, né? Traçando um paralelo. Né? No episódio número 13, logo no início do Entre Paus e Divagações, chamado Periferia, o Espaço como Ferramenta de Opressão, um episódio com uma audiência muito boa, inclusive. Esse episódio a gente se debruça bastante sobre a temática desses bairros trabalhadores, como esses bairros são empurrados cada vez mais às periferias com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil, né? O famoso processo de gentrificação. O bairro da Moca, ele se torna um desses bairros de operários, como eu acabei de dizer, possuindo uma grande quantidade de fábricas e, por consequência, uma grande quantidade de cortiços. Na Moca, a principal nacionalidade desses imigrantes passa a ser os italianos, e é nesse contexto histórico que surge o Clube Atlético Juventus. Então, saindo do contexto histórico e focando mais no clube, no ano de 1924, 100 anos atrás, o bairro da Moca contava com dois clubes de futebol de várzea. O Cavalheiro Crispi Futebol Clube e o Extra São Paulo Futebol Clube. Os operários da fábrica Cotonifício Rodolfo Crispi, peço perdão, passou uma moto aqui na rua, eu fiquei um pouco surdo.
Então, os operários dessa fábrica se uniram para promover uma fusão entre esses dois clubes e formaram um clube só, né? Que seria o Conofício Rodolfo Crispi Futebol Clube. O clube seria um representante italiano do bairro da Moca, que já era um tradicional reduto de pessoas italianas nesse momento. Importante salientar também que existiam outros bairros italianos, né? Não era só o bairro da Moca, formado especialmente por operários, como, por exemplo, Brás, Bom Retiro, Água Branca, Pompeia, etc. Pode falar, Fábio. E o Bexiga, tá? Não vai esquecer da minha querida Cleopatra. Mas o que eu acho interessante daquilo que você mencionou, que só nesses pequenos fatos já podemos explicar muito a história do Brasil. Da imigração italiana, adventa da negação da população afro-brasileira, com essa ideia de embranquecimento, a criação das fábricas na cidade de São Paulo, que ficavam literalmente ao entorno do centro do conurbano paulistano, melhor dizendo, nessa questão, né? O que hoje a Moca pode parecer um bairro meio que central, né? Você pega ali a Radial Leste, se não tiver trânsito, que é quase impossível, você está no centro, você já está em outras zonas da cidade de São Paulo de maneira muito rápida, né? Quem é da Zona Leste, a Moca é o começo da Zona Leste, né? Comparadamente quem está em Arthur Alvim, Itaquera e adjacências. Para além disso, o clube tem uma fundação de um imigrante italiano que, entre aspas, deu certo? Não deu certo, acho que esse termo é péssimo, mas que teve um grande sucesso financeiro, que é a família Crespi, que fazia parte da indústria têxtil, e isso está completamente relacionado à fundação de N clubes ao redor do mundo, onde tem uma fábrica têxtil, onde tem operários, os operários depois do seu expediente iam jogar bola, e o dono da fábrica realmente até aproveitava isso e criava o seu clube de futebol ali para competir, pelo menos nas ligas de várzea, né? Ou seja, você repara que a gente consegue explicar a história do Brasil, a história da industrialização no estado de São Paulo, a história da imigração, a história mesmo do futebol normal, de qualquer clube de futebol inglês, por exemplo, tem essa mesma base histórica, nesses mesmíssimos fatos. Isso já torna o Clube Juventus algo muito interessante de ser entendido, o que já dá a razão pela qual esse episódio está sendo gravado nesse exato momento, pelo qual ele é tão importante nós sabermos um pouco dessa história, um pouco dessa formação, porque explica muitas outras formações que o nosso próprio país teve, né? Só esse pequeno advento, essa pequena locução que, pelo amor dos meus filhinhos. O Fábio hoje vai fazer 58 referências ao Silvio Luiz ao longo do episódio. Então, continuando, pessoal, o clube se filiou, ainda com esse primeiro nome, a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a APEA, e venceu o campeonato da primeira divisão da entidade em 1929. Esse campeonato seria algo como a atual Série A2 do atual Paulistão. Em 1930, o clube muda de nome, no dia 19 de fevereiro, para Clube Atlético Juventus, em sugestão do conde Rodolfo Crespi, que o Fábio acabou de citar, que tinha o intuito de homenagear dois clubes da cidade de Turim, da Itália. O Juventus, né, o Juventus mundialmente conhecido, e daí, portanto, o nome, e o Torino, que é o outro clube da cidade, que tem as cores grená e branco, portanto o uniforme do Juventus da Moca é grená e branco e chama Juventus. Algo que eu acho bastante interessante. O pessoal de Turim deve achar incrível. Não, eu fico pensando, o pessoal de Torino fala, mano, vocês pegaram tudo errado, né? Só pode. Tipo, você tem um time chamado Juventus com cor grená e branco, existe um time chamado Corinthians que é verde e branco, ou um time chamado Palmeiras que é preto e branco. Brother, ou você é um ou você é o outro, você não pode ser os dois. Pois é, fica estranho. Mas a galera fez assim, ficou charmoso. Não sei se a galera de Torino concorda, mas a gente gosta. Olha, até aí, a pizza de São Paulo é bem melhor que a italiana. Falei, tô leve, então assim, a gente tem, acho que o livre-arbítrio de fazer isso mesmo.
Sem sombra de dúvidas. Ainda em 1930, o Juventus jogou pela primeira vez na principal divisão do APEA, né, a associação ali, terminando em 10º lugar entre 14 equipes. Mas mesmo com o desempenho geral não ter sido um dos melhores, o campeonato ficou imortalizado pela vitória por 2-1 sobre o Corinthians, que era atual bicampeão paulista, em pleno Parque São Jorge. Na época o Corinthians jogava bastante no Parque São Jorge, né? Hoje em dia não muito não. Hoje em dia não joga há uns 30 anos já, mas na época jogava com bastante frequência. Especialmente essas partidas de menor pelo público, né? Naquela época, o Parque São Jorge era de fato o estádio que o Corinthians jogava. Só acho que, se não me engano, a partir dos anos 40, já com o Pacaembu é de 40 exato, não sei se 40 exato, cravado, né? Tanto que tem assim, só um devaneio, não é nenhuma divagação, um devaneio mesmo. Na inauguração do estádio estava presente o Getúlio Vargas, e foi naquela altura do Estado Novo, então era um Estado completamente centralista, né, nacionalista, não havia governos estaduais, não havia os símbolos estaduais, eram proibidos por lei, e teve uma apresentação de todos os times de futebol da época no estádio do Pacaembu, assim, como se fosse uma abertura de Olimpíadas, assim, que você entra com a bandeirinha lá e vem os atletas atrás. E aí, quando chegou o São Paulo, ele foi o mais ovacionado por conta de terem as cores do estado de São Paulo, né? O preto, branco e vermelho. E o nome? Não foi... e o nome. E não foi porque o São Paulo é o mais querido, mas ficou a alcunha de o mais querido por causa disso. Por causa desse dia, justamente desse dia. E foi já na altura que o Corinthians já estava muito maior do que a própria Fazendinha podia ocupar, e aí os jogos começaram a ser mandados de fato no Pacaembu. Até então, antes, era sempre no Parque São Jorge, que também o Parque São Jorge era outra coisa que nada a ver com o que tem hoje lá na Rua de São Jorge. Isso aí. Então, esse campeonato ficou marcado justamente por essa vitória sobre o Corinthians, na casa do Corinthians, né? E essa partida fez o jornalista muito famoso na época, Tomás Mazzoni, cunhar o apelido Moleque Travesso. Já que é óbvio, é um time pequeno, recém-criado, recém-desenvolvimento, fazendo um campeonato no geral ruim, mas que foi na casa do atual bicampeão e ganhou. Então fez uma travessura, né? Então é um apelido muito, muito inteligente, eu acho. Daí, seguindo um pouco com a história do clube, o Juventus é campeão paulista no ano de 1934, junto com o Palestra Itália, atual Palmeiras. Porém, o título só foi oficialmente reconhecido pela Federação Paulista de Futebol no ano de 2021. Isso por conta de um contexto complexo naquele ano. Antes de eu falar o contexto, vou passar a bola para o Fábio. Não, é justamente o que eu queria também falar sobre esse contexto, porque, se você me permitir, evidentemente, a palavra, o futebol paulista naquela altura, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que, apesar de até existir a CBD, que era a Confederação Brasileira de Desportos, o futebol brasileiro naquela altura era completamente regional, com casos muito excepcionais, que haviam torneios e não campeonatos e não copas, mas sim torneios, coisa esporádica, eventual. Era muito raro os clubes de outros estados diferentes jogarem entre si. Um exemplo clássico era o torneio Rio-São Paulo, que ocorreu, se não me engano, até 2002. Este no caso, que era um campeonato clássico, onde estavam as principais equipes brasileiras na altura, basicamente cariocas e paulistas, como tudo no Brasil se torna em volta deste eixo, mas era algo muito raríssimo. E dentro deste contexto regional, haviam várias divisões, haviam várias associações futebolísticas paulistas. Como o próprio Danilo falou, tinha a PAI, aí tinha tipo a APF, se não me engano, a Associação Paulista de Futebol, aquele futebol com aquela grafia inglesa. Então, igual foi a treta lá do... Assim, vamos falar um linguajar mais
sossegado. Foi igual aquela treta que teve na altura que reconheceram vários campeonatos brasileiros do passado, antes de 71. Que aí ficou a piada do fax com o Palmeiras e com o Santos. O Fluminense passou a virou tetracampeão brasileiro, e aí foi uma escambalhada. Independentemente de você achar certo isso ou não, de fato existiam vários títulos, vários campeonatos que se diziam dito cujo verdadeiro, e consequentemente por exemplo, nessa altura, mais de um campeão paulista, né? Um exemplo clássico, acho que teve um ano que o Clube Atlético Paulistano do Arthur Friedenbach foi campeão no mesmo ano que o Corinthians, uma coisa assim, porque aí depois também tinha uma questão de rixa entre o que era considerado futebol amador, que era um futebol mais erudito. Sim, o futebol amador nessa altura era dito cujo, mas um erudito, um futebol jogado pelo amor e não pelo dinheiro. Futebol raiz. Mas é que tá. É que, falando na nossa terminologia atual, quando se fala um futebol raiz, um futebol amador, ou até um futebol de várzea não tanto, soa como algo mais baixa classe. O que nessa altura da história, nesse contexto histórico específico, é justamente o oposto. O futebol amador ele era visto como um futebol das elites, né? Porque era futebol jogado pelo amor ao esporte, e única e exclusivamente ao amor ao esporte. Enquanto o futebol jogado por dinheiro era visto como uma coisa das baixas classes, porque, claro, o cara jogava a bola, mas queria também tirar um troco sobre aquilo, então não era bem visto. Isso até surgiu uma divisão também desses vários campeonatos paulistas que teve nessa altura, que foi até, acho que, o final do Clube Atlético Paulistano enquanto uma equipe de futebol, que depois aí só realmente vai jogar campeonatos amadoríssimos de futebol e deixa de ser um carro-chefe do clube. Esse que é um clube até hoje das elites paulistanas, né? Fica localizado no bairro dos Jardins. Meu bem, se você é de São Paulo e se tem um clube que é localizado nos Jardins, é a prova que tu é burguês. A Santíssima Trindade da burguesia paulista dessa época. Clube Atlético Paulistano, São Paulo Atlético Clube, o SPAC, que foi o primeiro clube de futebol paulista, e o Pinheiros, que é ali na Faria Lima, que só dito o endereço, metade do Brasil já entendeu o que eu quero dizer com burguesia. Essa é a minha contextualização super erudita, super acadêmica. Então, em 1933, a associação que eu falei antes, a APEA, ela decidiu mudar o profissionalismo, justamente. Então, profissionalizar o esporte em São Paulo. Porém, a confederação... Daí é muito reflexo da época, justamente como o Fábio está falando. Porém, a Confederação Brasileira de Desportos, que é, entre aspas, o embrião da CBF, o órgão máximo do futebol do Brasil e filiado à FIFA, foi contra a profissionalização do futebol e terminou por desfiliar a APEA e criar a Federação Paulista de Futebol, a mesma de hoje. A nova entidade de futebol paulista, responsável pelo desenvolvimento do campeonato estadual. Assim, o estado de São Paulo passou a ter dois principais campeonatos paulistas. Dois tradicionais, digamos, um oficial e um mais tradicional, que era o da APEA, com times profissionais, mas não entendido como oficial pela CBD e pela FIFA como um todo, né? E o da Federação Paulista de Futebol, com times amadores, mas reconhecido como oficial. O Juventus ele havia se profissionalizado no mesmo ano, em 1933. Assim, ele não poderia jogar esse campeonato da Federação Paulista de Futebol. A solução foi registrar os mesmos jogadores com o mesmo estádio, mas num clube, entre aspas, diferente, com outro nome. Assim, o Juventus se tornou o Fiorentino e mudou um pouco o seu escudo, mudou um pouco... As cores não ficaram as mesmas, mas mudou especialmente o seu emblema e jogou o campeonato de 1934
como um clube amador, sendo vinculado, portanto, à Federação Paulista de Futebol, podendo disputar o torneio oficial. O título veio sobre uma vitória contra a Ponte Preta eterna vice. A partida terminou por 5-3, e o título ainda fez com que o clube da Moca jogasse uma final do campeonato estadual contra uma final geral, digamos assim, contra a Ferroviária, mas não de Araraquara, que é a famosa até hoje, contra a Ferroviária de Pindamonhangaba, campeão paulista do interior daquele ano. E o clube da Moca garantiu o título estadual com 2 vitórias na final. Então ganhou o título, entre aspas, regional ali da cidade de São Paulo, entre aspas, e o título geral ganhando contra a Ferroviária de Pindamonhangaba. Porém, como em São Paulo naquele ano havia 2 federações principais, a Federação Paulista de Futebol e a APEA, né, que é a primeira, também tinha seu campeonato, vencido pelo Palestra Itália, que se consagrou tricampeão paulista naquele ano. Hoje, a Federação Paulista reconhece tanto o Juventus, como o Fábio falou, né, tanto o Juventus como o Palmeiras, naquela época, Palestra Itália, como campeões paulistas de 1934. E é curioso que daí foi o ano das alegrias da colônia italiana em São Paulo, né, que os 2 clubes italianos foram campeões dos 2 campeonatos paulistas. Isso aconteceu também em outros anos, aí, como o Fábio falou, teve outros anos, e o próprio Corinthians dividiu o título também, até isso tornar uma coisa só. E eu queria fazer uma errata, aproveitando assim que você falou da alegria dos imigrantes italianos, sempre fez essa associação evidente do Palmeiras com a comunidade italiana, o que é um fato. Entretanto, o próprio Corinthians também tem uma origem italiana. É que o Corinthians não é uma origem italiana, mas é a origem, entre aspas, dos excluídos. Operária, dos pobres, imigrantes. Havia imigrantes portugueses, espanhóis principalmente, e um dos fundadores era um italiano. É porque, como a gente falou lá no início, esses imigrantes, eles eram pobres na Europa, né? Então eles vêm para trabalhar no Brasil, eles são operários. Italiano, não interessa, não é que estava vindo uma leva de pessoas. E daí quando funda o Corinthians, justamente, engloba toda a classe trabalhadora, italiano, português, espanhol, etc. Exato, e o italiano que acabou no Bom Retiro não tinha, não que não tivesse muito a ver, mas era capaz de mais ter uma rixa com um italiano da Moca, com o italiano do Bexiga, e falar, não. O meu time é o Corinthians do Bom Retiro, o teu Palestra Itália lá da Barra Funda é outra coisa, isso não tem nada a ver com a minha quebrada, claro, utilizando do linguajar nosso dos dias de hoje. Mas como tem essa origem proletariada do Corinthians, o Corinthians também teve muitos italianos mesmo. E eu acho que às vezes é até uma falsa associação que nós temos, que todo italiano em São Paulo ele é do Palmeiras, ou quando muito do Juventus da Moca, porque ele é da Moca, o que também é uma falácia. Bem, Castro, colega Danilo, alguma questão a mais a ser dita sobre este bloco, ou podemos seguir já para as seguintes décadas? Nesse bloco é isso mesmo. Pronto, então aqui neste bloco vocês perceberam como o Palmeiras já apela, porque o Juventus ganhou o título, mas o Palmeiras também quer falar que é campeão, tá? Brincadeirinhas à parte, sigamos então para o próximo bloco, onde falaremos sobre as décadas de 40, 50, 60 e 70 do grandioso Juventus da Moca. Pelas barbas do profeta, voltamos então já com este outro bordão de Silvio Luiz, acho que muito apropriado, já que vamos falar dos anos 40 até 70 do Juventus da Moca. Em 1940, o Juventus da Moca foi convidado a participar do torneio de início,
que inaugurava a abertura do Estádio Municipal do Pacaembu, este dito cujo, no qual eu havia me referido anteriormente no primeiro bloco, né? Que todos os times da cidade de São Paulo foram convidados para esta abertura, que naquele momento era o mais importante estádio de futebol do país. Sim, o estádio do Pacaembu era... Vamos pensar que Maracanã nem sequer existia, Morumbi não existia, as referências de estádios que nós tínhamos era Parque São Jorge, o antigo Palestra Itália, e quando eu digo antigo, eu digo muito mais antigo, não aquele que vocês conheceram dos anos 2000. Pensando na estética do Pacaembu, o Pacaembu foi uma grande obra arquitetônica, né, com aquela fachada icônica em Art Deco, muito singular e muito bonita, diga-se passagem, parafraseando o craque Neto. Então, a abertura do estádio do Morumbi, que era o estádio mais importante do país, juntos com o São Januário do Rio de Janeiro, que foi um time convidado. O moleque travesso chegou à final do torneio, sendo superado pela Portuguesa de Desportos, a Associação Portuguesa de Desportos, um grande clube, uma grande equipa portuguesa nas terras paulistas. Os anos de 1940 porém foram difíceis para os juventinos. O clube não possuía o desenvolvimento financeiro do Palestra Itália e do Corinthians e não conseguia se firmar entre as principais forças da capital. Somado a isso, a Federação Paulista de Futebol abriu o campeonato para times do interior e passou a adotar em 1948 o rebaixamento, algo que pôs pressão a várias campanhas juventinas. Já no ano de 1949, a Ponte Preta propôs a fundação entre os clubes, onde o Juventus mandaria seus jogadores ao clube de Campinas e, em troca, os pontepretanos assumiriam as dívidas do clube da Moca. O presidente do clube, na altura, o Adriano Crespi, era favorável à fusão, mas em votação dos conselheiros a ideia foi rechaçada. A derrota, somada ao crescente número de dívidas, fizeram que Crespi se afastasse do comando do clube da Moca, colocando fim a mais de 2 décadas de sua família à frente do Juventus. As décadas já de 1950, 60 e 70 ficaram marcadas pelas campanhas regulares ou ruins nos torneios paulistas. No fatídico ano de 1954, ano de um grandioso Campeonato Paulista corintiano, diga-se de passagem, o Juventus fez uma péssima campanha, sendo rebaixado em 1954 e voltando somente à elite do Campeonato Paulista no ano de 1956, graças a uma manobra da Federação Paulista de Futebol, que aumentou o número de participantes do campeonato de 14 para 18 e convidou o Juventus para jogar a primeira divisão. Ou seja, o tapetão não foi criado pelo Fluminense e sim pelos Juventus da Moca. Juventinos que me perdoem, mas essa piada não poderia ser perdida de maneira alguma. E os fluminenses, se tem o seu perdão, olha, lamento, não me importo. Pague 2013 ainda para a Portuguesa, tá? Só digo isso. Eu não esqueço, tá? Brincadeiras e ameaças à parte, retornando para o nosso glorioso Juventus da Moca, na década de 50, 60 e 70, porém ficou marcada especialmente pelas excursões internacionais, coisa que na altura, naquela época específica da história, era algo muito típico dos times de futebol fazer essas excursões. Como o clube indo para a Europa, América Latina e vencendo os torneios no Japão em comemoração aos seus 50 anos, no ano, evidentemente, de 1974.
E com assim chegamos ao fim desta curta e rápida passagem pelo aquilo que vai ser muito marcante na história do Juventus, que foi uma história difícil. Houve propostas de fusões, houve dívidas, houve rebaixamentos no Campeonato Paulista, o que balançou muito com o time da Moca, mas que isso claramente vai ter uma certa alternância já na década de 80, como o nosso Castro colega Danilo Sanfelice, que ficou basicamente quieto o bloco inteiro, e então eu o convido a pelo menos falar alguma palavra para que acalme os corações dos nossos ouvintes com a sua linda voz. Por favor, Danilo, o palco fica com você, meu caro amigo. Eu tava poupando minha voz, né? Porque minha voz no fim do primeiro bloco, minha voz acabou. No fim do bloco tava horrível, assim, tava baixo, tava fraca, tava baixo tossir. Eu decidi poupar um pouquinho agora para voltar inteiro no terceiro bloco. Então, somente uma pergunta antes de encerrarmos este bloco e passarmos para o seguinte, já na década de 80 do Juventus. Danilo, o Fluminense ainda precisa pagar a Portuguesa em 2013 ou não? Puta, Fábio, aí eu e você a gente discorda, viu? É complicado isso aí, né, cara? Já diria Sérgio. Acho que o Fluminense precisa pagar a 99. A Série B de 2000, né? 99, 2000. Mas 2003 acho que foi mais pilantragem ali dentro da Portuguesa mesmo do que o Fluminense. Acho que falta ali o sangue lusitano para ter mais raiva neste teu coração. Coisa que é assim, olha, uma coisa eu devo dizer aqui, agora é realmente um momento de descontração rápida antes de começarmos o próximo bloco. A Portuguesa vai muito bem, obrigado, sim senhor. Melhorou muito. O quê? Já conseguiu finalmente o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série D, coisa que já não fazia coisa mais de 3, 4 anos que não tinha um campeonato a nível nacional. E parabéns à Portuguesa, isso daí. O episódio do Juventus, mas aqui a gente faz uma menção honrosa à Associação Portuguesa de Desportos. Então, sem mais delongas, vamos passar para o terceiro bloco, onde falaremos do auge, campeão da Taça de Prata e o declínio a partir dos anos 90. Então, pessoal, esse terceiro bloco, a gente, como o Fábio disse, a gente vai falar sobre o Juventus no auge dos anos 80 ali, especialmente com o título da Taça de Prata e depois o declínio nos anos 90. Porém, para iniciar esse bloco, nós precisamos de um contexto do que eram os torneios nacionais nos anos 80. A década de 1980, no futebol brasileiro, contava com a Taça de Ouro e a Taça de Prata. A Taça Ouro e a Taça de Prata. Essa segunda servia como uma segurança. A gente acabou de falar da Federação Paulista nos anos 50 ali, tirando a Juventus da segunda divisão paulista, né? Então essa corrupção era normal no futebol brasileiro. E o Fábio citou também o Fluminense subiu da terceira divisão do Campeonato Brasileiro em 99 para a primeira em 2000, né? Com a CBF fazendo um subterfúgio ali para alçar o Fluminense de volta à primeira divisão. Então infelizmente isso é comum na história do futebol no Brasil. Porém, uma coisa que é muito pouco trabalhada é o que é o Campeonato Brasileiro nos anos 80. Porque a CBF, ela cria a Taça de Prata, e essa Taça de Prata nada mais é do que uma segurança que os clubes grandes tinham para não serem rebaixados. Então, se um clube grande fosse muito mal na Taça Ouro, ele não era rebaixado, e sim ele caía de escalão, ou seja, ele era eliminado da Taça Ouro, mas ele se classificava, mesmo sendo muito mal, para a Taça de Prata, já na fase mata-mata, nas oitavas de final, entende? Então é parecido com a Libertadores ali hoje em dia, quando o clube fica em terceiro lugar na Libertadores, é eliminado da Libertadores, mas vai para Sul-Americana, né?
Você ganha um prêmio por ir mal. É basicamente isso. Então, os clubes, os clubes grandes, nesse momento, não jogavam uma segunda divisão, né? Porque para jogar a segunda divisão, você tinha que ir mal na Taça Ouro e muito mal na Taça Prata. Isso é impossível na época. Então, isso aconteceu com todos os clubes grandes do país. Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, Corinthians, Santos, e até os clubes que hoje em dia se exaltam por nunca terem sido rebaixados. Flamengo e São Paulo. Flamengo e São Paulo também jogaram a Taça Prata. Entende? Então, é uma maneira de não existir uma segunda divisão para os clubes grandes. Mas na prática, assim, se você for parar para pensar, você jogou muito mal, acabou entre os últimos lugares da primeira divisão, digamos assim, e joga um campeonato secundário. Só que esse campeonato secundário não tinha o caráter de segunda divisão. Tanto é que o campeão da Taça Ouro, jogava a final do Campeonato Brasileiro com o campeão da Taça Prata, fazendo uma final, portanto, geral do Campeonato Brasileiro. Então a Taça de Prata de 1983 tem a participação do Juventus da Moca, né? Porque o Juventus fez bons campeonatos paulistas no início dos anos 1980 e conseguiu pela primeira vez em sua história classificar-se para um torneio nacional. O Juventus joga a Taça Ouro de 1983 e terminou em 23º. Disputou a repescagem, ainda na Taça Ouro, contra o Goiás e perdeu. Então, perdeu o campeonato da Taça Ouro, perdeu a repescagem, que seria a segunda chance de continuar ali numa divisão de elite, digamos assim. Perdeu de novo, daí foi para as oitavas de final da Taça Ouro, da Taça Prata, desculpa. E o clube da Moca foi avançando de fase. Chegou na final. Peço desculpas. O clube da Moca chegou na final da Taça de Prata de 1983, depois de avançar pelas oitavas, quartas e semi. E a final foi contra o CSA, o Centro Esportivo Alagoano, time de Alagoas, né, naturalmente. No regulamento da época, o que contavam eram os pontos do confronto. Jogos de ida e volta, né? E não o saldo, como é hoje em dia, né? Porque hoje em dia, se você ganha o primeiro jogo de 2-1 e perde de 1-0, cada um ganhou uma e vai contar o saldo, né? 2 mais 2 no primeiro jogo, você toma um no segundo, fica 2-2. Beleza. Mas naquela época não. Naquela época o que contava era apenas o saldo. Então, se você ganhava o primeiro jogo de 8-0 e perdia o segundo de 1-0, você tinha que jogar uma terceira partida, porque o número de gols que você fez não importa, né? Você teria que desempatar em pontos e não em número de gols. Ou não em número de gols, justamente. Por exemplo, isso era muito comum na época. A Libertadores de 68, por exemplo, Palmeiras é vice-campeão contra o Estudiantes de La Plata. Palmeiras ganhou o primeiro jogo de 3-0, perdeu o segundo de 1-0. Se fosse hoje em dia, era campeão, né? Mas não, daí joga um terceiro jogo, e daí esse terceiro jogo perdeu de novo de 1-0 e acabou se ficando com o vice-campeonato. Então era essa a maneira de contar na época. Então, no caso da Taça de Prata de 1983, o CSA venceu a primeira partida em Alagoas por 3-1 e perdeu a partida de volta em São Paulo, no estádio Parque São Jorge, né, porque o estádio do Juventus era muito pequeno. A partida foi no estádio um pouco maior, o Parque São Jorge. Foi 3-0 para o Juventus da Moca. E, portanto, pelo regulamento, na lógica de hoje em dia, o Juventus já seria campeão, mas no regulamento teria que jogar um terceiro jogo. E esse terceiro jogo foi novamente em São Paulo, novamente no estádio do Corinthians, e foi vencido pela Juventus novamente por 1-0, fazendo com que o Clube da Moca fosse campeão da Taça de Prata de 1983
um título bastante relevante, ainda mais para um clube mais regional, né? E logo na sua primeira participação num torneio nacional. Então é um título de bastante relevância, um título que os torcedores do próprio clube ostentam bastante. Já no início dos anos 90, os anos seguintes ainda na década de 80 é marcada por uma série de campeonatos regulares, né, campanhas modestas, mesmo a nível estadual, sempre terminando no meio de tabela, né, então não lutando por título, mas também não lutando para ser baixado, sempre ali no meio. Mas daí o clube é rebaixado novamente para a Série A2 do Campeonato Paulista em 1993, voltando para a primeira divisão somente em 1996. A nível nacional, o Moleque Travesso foi vice-campeão da terceira divisão, a Série C, em 1997. Jogou a Série B em 1998, sendo rebaixada novamente para a Série C já em 98 para 99. Em 2004, o clube lutava contra o rebaixamento do Campeonato Paulista, num ano que ficou muito marcado, né, por conta do adversário, né, e por conta de como o Juventus caiu. 2004, portanto, lutava contra o rebaixamento com o Corinthians, e o time de Parque São Jorge perdeu o seu jogo. Portanto, bastava o Juventus da Moca empatar com o São Paulo na Rua Javari para escapar do rebaixamento. E todo mundo pensou na época que São Paulo é um dos maiores rivais do Corinthians, né? Vai entregar o jogo para o Juventus para ver um dos seus maiores rivais na A2 do Paulista. Né? Pensa, imagina o Corinthians caindo para a segunda divisão do Paulista. Isso é uma coisa vexatória. Mas o Juventus estava ganhando a partida por 1-0 na Rua Javari. E o Grafite, um grande atacante do São Paulo, depois jogou na Alemanha, hoje é comentarista do Grupo Globo. O Grafite foi bastante profissional, marcou 2 gols virando a partida, então o São Paulo ganhou por 2-1, rebaixou o Juventus e ajudou o Corinthians. Algo inexplicável. Esse profissionalismo exacerbado. Eu particularmente, fico... E não só... Você explicou. Ele foi profissional. Essa a explicação. E eu nem fico puto por ser o Corinthians, assim, porque quando o Palmeiras, por exemplo, em 2018, o Palmeiras estava no grupo do Boca na Libertadores. E o Palmeiras, se o Palmeiras empatasse a última partida ali, o Boca estaria fora da fase de mata-mata, né? Pô, se der chance de tirar o Boca, você tira o Boca. Ainda mais uma Libertadores. O Palmeiras foi profissional, ganhou a partida, passou em primeiro, blá, blá, blá. E enfrentou o Boca na semifinal da Libertadores no mesmo ano, perdeu. Então, se o Palmeiras tivesse sido mais inteligente, tinha tirado o Boca do caminho já. Mas, profissionalismo, né, vai à frente, o Palmeiras foi profissional e seguiu a vida normal ali, assim como o Grafite, assim como o São Paulo. Então, esse ano, o Juventus da Moca voltou a jogar a primeira divisão do Campeonato Paulista somente em 2006, após ser campeão da Série A2 em 2005, contra o Noroeste de Bauru, outro time que eu gosto bastante. Os anos seguintes foram de campanhas ruins a nível estadual e rebaixamentos, além de muitos anos na Série A2 do Campeonato Paulista e até um rebaixamento para a Série A3 do Paulistão, algo bem, bem grave. Né? Em 2007, o Juventus foi campeão da Copa Paulista, o torneio de segundo semestre do futebol paulista, né? Que aglutina principalmente times que não têm calendário nacional e que dá ao time vencedor a disputa de um torneio nacional. O time pode escolher entre a disputa da quarta divisão, Série D, ou a Copa do Brasil. O Juventus ganhou em 2007 a Copa Paulista e disputou a Copa do Brasil em 2008 pela primeira vez em sua história. Desse bloco é isso, Fábio. Quer falar mais alguma coisa? Cara, queria dizer uma coisa muito importante, que naquela Copa Paulista de 2007 tinha um jogador muito importante, o Elias, do Corinthians, foi campeão pelo Juventus, foi ali que ele começou a carreira dele, justamente naquele ponto. A Copa Paulista, no imaginário do torcedor juventino, foi um grande título para eles. Eu lembro que na altura
tinha um meme que naquela. Imagina, tô falando de 2007. 2007 nem meme existia. O conceito meme ainda não existia. Mas era, como é que era? Eles ganhavam a Copa Paulista, 2008 a Copa do Brasil, 2009 a Libertadores, para ser campeão do Mundial de Clubes de 2009 para 2010. Os caras viajaram tanto assim na maionese que os caras já pensavam na Libertadores e Mundial. É um grande título pro... O São Caetano conseguiu chegar à Libertadores, porque a final, inclusive, porque o Juventus não. Por que não sonhar? Pois, mas aquele São Caetano de 2002, 2003 também, pelo amor de Deus, né, filho? Treinado por Muricy Ramalho também, não era qualquer coisa. Perdeu pro Olímpia, afinal. Foi, né? No fim, quem se provou o cavalo paraguaio foi o próprio São Caetano. Mas esse título em questão foi inédito na história do Juventus. E para nós que somos torcedores de times grandes de futebol, é um pouco inconcebível pensar isso, mas como eu e o Danilo somos fanáticos pelo futebol como um todo, a gente sabe da importância que é um título para um torcedor. E a importância de comemorar, de ter aquela coisa de estar junto com o seu time no estádio e vendo o seu time do coração ganhar um título. Isso foi algo realmente inédito e importante. Para pensar que o último título de importância que o Juventus tinha ganhado era a Taça de Prata de 82, 83, 83. 82? 83, falei certo, então. Pô, a gente está falando de uma coisa que aconteceu, então, há 24 anos, né? É o que quase equivalente para mim, para a nossa geração, ter visto a última Copa do Mundo do que o Brasil foi campeão, em 2002. Já estamos a falar de 22 anos de diferença. Tem muita gente isso é muito marcante, né? Porque assim, eu, o Fábio, nós torcemos por clubes gigantescos. Então, tipo, o Corinthians, o Fábio já viu o Corinthians ser campeão 1 milhão de vezes. Eu também já vi o Palmeiras ser campeão 1 milhão de vezes. Mas uma coisa que eu vivi, por exemplo, foi o Palmeiras sair da fila do brasileiro de 22 anos. 22 anos, pô, até 2016 eu não tinha visto o Palmeiras ser campeão brasileiro. Ou seja, tipo, eu tava vivo no último time, mas eu não lembrava, né? Então, e isso tem aquele título tem uma importância muito grande, né? Claro. Muito mais que esse que ganhou ano passado, por exemplo. Porque esse que ano passado já tinha sido campeão no outro ano. Então, legal, torce, mas não tem essa coisa. E eu lembro que os jogos, eles eram muito duros, assim. Que você via que os jogadores, que não são palmeirenses, mas os jogadores sentiam aquela pressão de não ser campeão há 2 décadas. Né? O clube não era campeão há 2 décadas. Mesma coisa que imagino eu do corintiano que viveu o título paulista de 77. Que não era campeão de 74. E é um título paulista que tem muito corintiano que comemora mais que o Mundial. Porque você fica uma vida até ganhar aqui. Imagina o Juventino, né? O torcedor da Juventus. Do Corinthians vai falar da Libertadores de 2012, que esse foi um campeonato que me marcou, evidentemente. Havia aquela piada do Corinthians não ter Libertadores, então era um campeonato muito importante de a gente ganhar. Eu me lembro de todos os jogos, eu me lembro de todos os gols, eu me lembro de todos os gritos, choros, emoções. E eu concordo com você, Danilo. Eu diria que, assim, como corintiano, a Libertadores de 2012 e o Campeonato de 77 Paulista são os títulos mais importantes que o Corinthians tem. Maior que os 2 mundiais. O de 2000 não é mundial. Meu irmão, foda-se. É mundial, sim, vai se fuder. Independente, o que eu vou dizer, o Paulista de 77 é muito mais importante. E recentemente eu tive uma alegria do gênero que foi ver o time da cidade do meu pai, União São João de Araras, ganhar o Campeonato Paulista 3. Mano, foi alegria pra caramba. Ainda mais da história que o União vem, de reformulação, de refundação, praticamente, né? Não mudou o nome nem nada, mas deixou de jogar futebol durante muitos anos. O União ficou em estado de stand-by durante muitos anos. E ter visto o União
poder se classificar para a próxima divisão foi muito importante. E eu já estava feliz com aquilo. Mas depois de ter visto o União ter sido campeão, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca tinha visto, eu já tinha deixado de... Eu passei aquela época que o União teve uma carreira gloriosa nos anos 90, né? Que ganhou até Campeonato da Série B, o Brasileirão da B. Pô, isso não é para qualquer time. Não são para poucos. E o União ter ganhado aquilo foi estrondoso. Eu nunca tinha visto o União ganhar um título e para mim, pô, foi intenso aquilo. Imagino eu para o Juventino, que foi ali na Javari várias e várias vezes e desculpa, eu estou usando muito palavrão, mas é porque como é um linguajar muito futebolístico, o palavrão está quase que incluso. Mas, porra, caramba, mano, os caras devem ter gritado, a Moca deve ter tido uma festa que virou a madrugada naquele dia, imagino eu. Se você é juventino, ou melhor dizendo, se você é da Moca, por favor, nos escreva, diga que você lembra daquele dia, fatídico dia de 2007, onde o Juventus foi campeão. Se você é do setor Danilo. 2. Hã? Se você é do setor 2. Pô, se você é do setor 2, então, ainda mais, por favor, nos diga nos comentários, mande um e-mail, me manda um DM ali, o que você quiser, sinal de fumaça, Telegram. Me fala como é que foi esse dia, pelo amor de Deus, eu acho isso muito, muito, muito legal. Bem, Danilo, para os nossos ouvintes, então, que não sabem o que é setor 2, vamos passar para o próximo bloco e explicar o que é o setor 2 e o que é a cultura juventina? Bora lá. Então, sem mais delongas, passemos para o próximo bloco, onde falaremos das curiosidades, torcidas e basicamente da cultura juventina e da cultura da Moca, porque é isso aí, Belo. Bem, pessoal, então começamos agora com o nosso quarto e último bloco, que no início do episódio nós trouxemos informações que vem desde a fundação, no fatídico ano de 1924 até 1930, quando o Juventus nem sequer chamava-se Juventus, né? Tinha o nome do seu fundador Rodolfo Crespi. Mas além do nome, cores e símbolo, que também eram distintos, algo pouco conhecido pelo grande clube, né? Poucos sabem das suas reais origens do Juventus, dessa origem operária industrial, né? Se bem que operária industrial fica um pouco redundante, mas enfim, dessa fundação de uma origem de uma família italiana industrialista paulista, né? Tipicamente indústria paulista. O seu primeiro brasão do clube não tinha aquele icônico símbolo redondo em grená com um J em branco, mas sim era preto e branco com as iniciais CRCFC, ou seja, até tem que pegar a primeira palavra, que é um pouco difícil de memorizar, tá quase que como se fosse um trava-línguas, né? Mas aqui no caso, deixa-me ver, Contonfício Rodolfo Crespi Futebol Clube. Eu vou falar Conde Rodolfo Crespi porque esse é o nome oficial do estádio da Rua Javari, que sim, o Juventus é até uma origem nobre e aristocrática, porque o seu fundador era um conde italiano. Atenção, não confundir com um conde da nobreza brasileira, e sim italiano, assim como o Matarazzo, que também era conde da Itália, né? Pronto, dito isto, o uniforme era de camisa branca com calção e meias pretas, que se assemelhava a um certo grandioso clube também de origem operária paulista, né? Um grande clube que dispensa nomes. O clube possui um padroeiro, San Gennaro, um santo católico muito popular na Itália e muito lembrado por torcedores do Palácio da Itália também. San Gennaro é uma coisa interessante porque nós temos a festa de São Gennaro, assim como a festa de São Vitor, a festa nacional Aquiropita, que são 3 festas tradicionalíssimas de São Paulo, festas que evocam a cultura italiana,
coisa que faz parte do DNA paulista. Quem é São Paulo, mesmo que não tenha ascendência italiana, assim como eu, que vos fala, são festas e santos muito populares. Coisa que o próprio San Gennaro, se não me engano, é patrono de Nápoles. Eu posso estar equivocado sobre esta informação, não estou, de fato é o santo padroeiro de Nápoles. Um fato muito curioso que é pouco associado, San Gennaro é São Januário, nome que se dá também ao estádio do Clube Regatas Vasco da Gama. San Gennaro, um santo tipicamente italiano, não poderia ser dito de outra maneira que se não fosse na sua grafia original. Um fato interessante também de ser dito com relação sobre essa questão do santo padroeiro, isso é uma coisa muito típica do Brasil. Mesmo em países da América Latina ou em países de cultura latina, como aqui na Europa, Portugal, Espanha e Itália, não é habitual os times de futebol aqui da Europa ou de outros times da América Latina terem o seu santo padroeiro, a não ser quando eles têm uma origem, uma tradição católica, ou quando o próprio santo está no nome, como São Lourenço, São Paulo e assim por diante. O Palmeiras é San Gennaro mesmo, Danilo? E não é, né? Tipo, mas não tem. Mas é algo mais ovacionado entre os palmeirenses mais velhos, né? Não é algo que os palmeirenses mais novos têm de prática, digamos assim. Mas a galera 60 a mais lembra disso. Pronto. Coisa que difere nisso é uma grande diferença que eu posso dizer do Corinthians com São Jorge. São Jorge é cultuado por tudo e a todos. Eu acho que até os evangélicos nessa hora acreditam em São Jorge. Quem é do Candomblé já tem o seu orixá. Eu acho que isso do San Gennaro, eu acho que é uma questão da expansão do clube, né? Que é o momento, sei lá, galera de 60 anos ainda era uma coisa muito italiana, né? O Palestra Itália, o Palmeiras. Em algum momento se tornou menos italiano e mais brasileiro, né? E daí essa cultura muito italiana ficou na memória. Perdida. Ficou no passado. Isso, a torcida ainda exalta símbolos, tipo as faixas que desce ali, é branca, é verde, branco, vermelho e tal, mas é isso, assim, não tem uma cultura italiana tão forte. Sim, a Cruz de Savoy também, que em alguns casos faz o escudo do Palmeiras. As torcidas, beleza. Mas é muito, sabe, muito lembrando do passado, mas aquela cultura italiana mesmo já foi. Pois, ainda alguns times têm essa mania do padroeiro, para além do Corinthians. Temos o São Judas Tadeu, do Flamengo, São Januário, que eu havia dito, do Vasco da Gama, mas realmente isso acho que a cultura do padroeiro tem se perdido, com exceção, talvez eu diria, do Corinthians, que o Corinthians, a figura de São Jorge ainda é algo muito proeminente, né, no imaginário do torcedor corintiano, mas eu acho muito legal e muito interessante que o Juventus também tenha mantido o seu, né, e que ainda mais por cima é um santo muito, muito italiano, só pelo fato de chamar São Gennaro, não São Januário, na versão aportuguesada, já deu essa conotação, esse link, esse laço que o clube e o bairro têm com as suas origens italianas, né? Já agora falando do estádio, o icônico e templo, estádio da rua, eu ia falar São Javari, mas pronto, já pode chamar o Javari de santo. O estádio da Rua Javari foi construído no terreno cedido pela família Crespi, um dos fundadores do clube e dono da fábrica de tecidos, onde a ideia da fusão e criação do clube nasceu. Também por esse motivo, o estádio leva o nome de Conde Rodolfo Crespi.
é o nome que se encontra na frente do estádio, é de fato o nome oficial, mas a alcunha se sobressai de maneira muito gigantesca. É impossível você conhecer um paulista que conhece a cidade de São Paulo a fundo. Todos conhecem o estádio do Juventus como o estádio da Rua Javari. A mesma coisa que o estádio do Palmeiras, que agora é o Allianz Parque, que fica na Rua Palestra Itália. Para mim, isso... Eu não sou palmeirense e eu ainda acho isso errado. Para mim, é o estádio da Rua Turiaçu. É eternamente o estádio da Rua Turiaçu. Não existe Todo mundo fala assim, me encontra lá na Turiaçu, sabe? Ninguém fala assim, né? Eu tenho orgulho da rua chamar o clube, beleza e tal, mas você fala Turiaçu. Todo mundo botava o nome de outra rua, tá ligado? Ali do entorno, dali do entorno do estádio, colocava a Palestra Itália. Mas a Turiaçu era muito icônica. Podia colocar buscar a rua onde foi fundado o clube e colocar aquela rua. Pode ser também, não sei qual é a rua onde foi fundado o Palmeiras. Eu não lembro o nome da rua, mas é no Brás. É no Brás? A fundação é no Brás, isso eu me lembrava. Pronto, podia se chamar ali, então, Rua Palestra Itália, né? Mas pronto, no caso, o estádio da Rua Javari é um estádio icônico, eu acho que ele é um símbolo, não tenho completa certeza, ele é um símbolo daquele futebol raiz, uma bandeira que até hoje em dia os torcedores do Juventus levantam muito fortemente, né? Aquele estádio raiz, a ideia de ir contra o futebol moderno, daquele estádio teatral, onde tem cadeiras para sentar, todo mundo tem que estar sentadinho, bonitinho, quando faz gol bate palmas. Isso foge completamente, vai completamente o oposto à cultura futebolística, né? E o próprio estádio da Rua Javari é um estádio icônico, primeiro pela sua arquitetura que se manteve durante os anos, se perpetuou durante os anos, né? Aquela coisa do concreto com um alambrado, você poder pegar e agarrar no alambrado e mandar o jogador para aquele lugar ou falar mal da mãe do juiz, coisa que eu e o meu casto colega Danilo Sanfelice fizemos já nos pudemos deleitar com este estádio. E eu me lembro de mandar a mãe do Christian, que jogou no Corinthians, que estava jogando no Juventus naquela altura que a gente fez o jogo contra o 15 de Piracicaba, Danilo. Você lembra disso? Mandei a mãe dele para aquele lugar. Mandei ele. O 15 ganhou, o negócio do 15, né, pô? 15 é um outro time icônico do futebol paulista. Mas esse é um dos raros momentos onde eu e o Danilo podemos estar no mesmo estádio em paz. Até que uma vez eu vou te encontrar ali na Turiaçu também. Estava sendo trabalho, fui tomar uma cerveja com você, saí pro jogo do Palmeiras, você me dá um livro, a gente conversou, mas era aquela coisa, bom jogo aí para você, espero que o seu time perca. Com todo respeito, falei baixo, porque eu estava na Turiaçu, e aí segui minha vida. Mas tivemos esse prazer de estar neste estádio, que de fato é icônico, tão icônico que é uma tradição. Se você um dia tiver essa oportunidade de ir ao estádio da Rua Javari, vá, e durante o intervalo vá comer um delicioso cannoli, um doce tipicamente italiano. Então, até nessas pormenores, eles fazem questão de ressaltar a sua cultura italiana. É algo totalmente icônico você comer um cannoli durante um jogo do Juventus. Durante o intervalo, na verdade, né? O que conota também uma tradição que o clube sempre prezou muito, né? Para vocês terem ideia, o estádio que pertenceu à família Crespi e só passou ao clube no ano de 1936. E isso já quase que 50 anos após a fundação do clube. O principal rival do Juventus da Moca, para a surpresa de zero pessoas, é a Portuguesa Desportos, no conhecido Derby dos Imigrantes, né? É os italianos contra os Portuga, né, meu?
A Portuguesa tem sua rivalidade de fato, né, com o Juventus da Moca, o que também acho interessante a gente ressaltar por uma questão muito simples. A gente fala hoje muito da imigração italiana, mas é pouco relembrado que a imigração italiana também sofreu seus preconceitos na altura, né? Haviam expressões, termos de origem pejorativa para falar dos italianos. Tipo, Não, porco isso tem a ver com Palmeiras, isso não tem nada a ver com italiano. tem a ver com italiano. Depois eu te mando. Não, o Corinthians chamava o Palmeiras de porco e o palmeirense adotou o porco como uma própria alcunha. É anterior, te mando o texto quando você quiser. Pronto, depois a gente manda em off e a gente tira isso a limpo aqui no próximo episódio. Mas eu vou contar uma história que eu me lembro, que as famílias, claro, evidentemente, brancas, mais anteriores à imigração italiana, tinham um ranço. Eu me lembro de uma vez, não sei se já comentei isso aqui no podcast, mas eu lembro uma vez de comentar com a minha mãe. Eu sou um corintiano, como já não é segredo para ninguém, e a família por parte de mãe, de origem portuguesa, de muitos anos já no Brasil, e São Paulina, né? Minha mãe eu nunca conheci meu avô por parte de mãe, mas sempre me falavam que ele era um São Paulino fervoroso, roxo. E eu perguntei um dia para minha mãe, falei, olha, meu avô ficaria chateado se fosse corintiano? Ela falou, não, teu avô ficaria chateado se fosse palmeirense, porque a família do meu avô era daquela família, esse é um termo também muito paulista, quatrocentona, né? Antiga paulista, e tinha um certo ódio contra os italianos, porque o italiano era, evidentemente, pobre, não escolarizado, então tinha todos aqueles preconceitos que se tinha justamente pela essa imigração. E um dos termos que eu escutava, lembrava da minha avó falar, não minha avó provavelmente proferir, mas de falar que ela lembrava, era do termo carcamano. A ideia de que, né, o italiano carcava a mano, botava a mão na balança para pesar mais, para ganhar mais, né? Com uma ideia que xenofóbicas que se tinham na altura. Então, para zero surpresas, é evidente que a própria Portuguesa seria o rival ideal para o Juventus, né? Não poderia deixar de ser outro. Esse que a imigração portuguesa é uma imigração mais antiga e, por consequência, rivalizava. Devaneios sobre questões xenofóbicas e imigrações. A parte dos devaneios não, pontos importantes serem ressaltados para serem lembrados, para que nunca mais se perpetue, né, tais ideias xenofóbicas. Os torcedores do Clube Juventus da Moca são bem marcados, dividindo em 3 categorias. Primeira, a torcida organizada Jovem, torcida organizada ao estilo clássico brasileiro, com bateria de samba, camisas uniformizadas, típica em qualquer clube brasileiro, fundada no ano de 1981. O Setor 2, que é uma exclusividade do Juventus da Moca, pois isso possui um estilo único de barra brava. Barra brava é esse estilo mais comum na Argentina, Uruguai, Paraguai, países no geral hispânico, mas principalmente do entorno rio-platense, onde o estilo murga é o estilo preponderante, né? E um caso exclusivo do Juventus, pois é a única torcida paulista que tem uma barra brava de fato. Houve tentativas no Corinthians de fazer barra bravas que não conseguiram por razões gaviões, e não sei se o Palmeiras também chegou a tentar fazer algo do gênero. O Palmeiras teve e se desenvolveu muito bem, cara, no fim dos anos 2000, entre 2000 e 2010, né? Só que desenvolveu legal, assim, eu lembro no Parque Antártica de ir em vários jogos e lembro da estética, né, dos trapos, das bandeiras, assim, tal. E cresceu bastante. Só que morreu com a elitização, assim, né? Porque era uma galera bem esquerda, assim, né? Uma galera, tipo, anarco, cultura e tal. E bem trabalhadora mesmo, assim. Tipo, uma galera que, quando começou a elitização do estádio, foi expulsa do estádio, né? Como um todo, assim. E daí morreu. Hoje em dia tem uma brigada lá. A brigada
na teoria seria uma barra, mas é minúsculo, assim, minúsculo. Exato, mano. É uma coisa que acho que já está um pouco comum dentro do futebol brasileiro, quando tem a possibilidade de surgir novas torcidas organizadas, a principal não deixa. Por um lado, eu acho isso até, entre algumas aspas, bom, porque evita que fique uma fragmentação de N ou dezenas de torcidas organizadas, cada um porque, sei lá, pegar uma torcida aleatória, sei lá, a geral do Grêmio, fala isso, eu não gosto que fala isso, então eu vou falar de B. Mas por outro, também eu acho que impede que novas ideias venham a surgir, como Cara, foi o caso do... Por favor. Vou te falar que no Palmeiras, o Palmeiras tá vivendo um caminho contrário a isso, porque sempre foi assim, igual você tá falando. E agora tá vivendo um caminho contrário, onde tá surgindo muito grupo. Não necessariamente de torcida organizada, mas de coletivo que se junta à arquibancada, sabe? Porque... Pois, mas aqui tá, coletivo não é torcida organizada. Coletivo é um grupo de amigos que está ali torcendo junto. Mas não é organizada, não faz um canto próprio. Mas não em canto, mas organizado no sentido de usar a mesma roupa, de se representar o mesmo grupo. E eu acho que é em virtude da elitização, sabe? A elitização, ela expulsa a galera, e a galera se une para voltar no estádio junto. Então tem muito coletivo de mulher, muito coletivo LGBT e negro também. Uma coisa que eu nunca vi. Isso acho que é muito fruto da nossa época também, inegável, né? O Corinthians também observa a mesma coisa. Acho que todo time de futebol hoje tem uma brigada antifascista, por exemplo. O Palmeiras tem o P16, o Corinthians tem o Coringão Antifa. E algo preocupante também que a gente pode observar brigadas fascistas, brigadas direitistas. Não estou dizendo direita porque eu acho que o livre mercado é melhor, não. Estou falando de fascista mesmo, tá? Neonazi mesmo. Não tem margem para discutir. Falam, não, veja bem, não é fascista. Eles mesmos se declaram fascistas. Então, se eles falam que são fascistas, não é você, o isentão, que vai falar alguma coisa. Mas que está surgindo também brigadas fascistas corintianas, né? Muito porque o Corinthians também tem uma origem muito de contestação, né? Para terror das pessoas, desses fascistas, mas enfim. No caso específico do Juventus, o setor 2, eu acho que ele é bastante revolucionário para o futebol paulista, uma vez que ele possui esse caráter mais fechado, criticando com veemência a presença de torcedores de outros times simpatizantes com o Juventus, então aquela coisa, eu sou palmeirense, mas meu nono era italiano, eu torcia pro Juventus, aí eu torço também de vez em quando, sabe? Mas não quando joga contra o Palmeiras. Não, lá no setor 2 você é juventino e acabou. Tá ok, Belo? O rolê é esse. E isso eu acho muito certo, assim, tipo, pô, você vai torcer. Não tem outro time. Eu e o Danilo, claro, acho que a gente também compactou, mas assim, claro, deixar de apreciar o Juventus é uma outra coisa. Aí já não é torcer, é apreciar um grande clube como o Juventus. O nome do setor 2 justamente vem do setor onde eles ocupam, justamente o setor 2, que não era um setor tão ocupado, tendo em vista que o Ju Jovem ocupa o outro canto do gol, né? Este, como eu havia dito, tem a tradição da Barra Brava, então a murga, os trapos, o estilo de torcer um tanto único, né? E que acaba justamente dando esse caráter charmoso mais ainda, né? E até uma música que eu gostaria de recomendar, assim, tem uns cantos da torcida, o Daniel com certeza conhece, que tem uma música icônica que eu amo de paixão, que é Dale Juve. Dale,
que é aquele ritmo clássico que você encontra em qualquer time hispano-americano, né? E por fim, a torcida juventina é composta especialmente por moradores do bairro da Moca que se esforçam para manter as tradições do clube e do bairro ainda vivas. Uma coisa que a gente comentou no início do episódio, eu acho interessante a gente finalizar este episódio, é que o paulista tem a puta da mania de achar que nós não temos sotaque. Nós temos. E o Brasil inteiro acha que nós temos um sotaque do Bossa, né? Do Hermes e Renato, o personagem icônico do Hermes e Renato, que a gente fala tudo assim, né, meu? Só que esse sotaque é o sotaque, não é da Faria Lima, não, meu. É o sotaque da Moca, velho. É o sotaque que fala assim, esse jeito que fala assim, que não bota plural, meu, ô Carmela, me vê 3 pão, é o sotaque da Moca, tá ok? Porque você chegar assim e falar no Capão Redondo dessa maneira, meu, tu vai levar 3 tiros na testa, velho. Ninguém no resto do São Paulo. Claro, o sotaque anasalado é uma característica tipicamente paulistana. Mas esse sotaque escrachado, completamente anasalado, com essas características italianas, é algo exclusivo da Moca. Você raramente vai ver alguém falar assim dessa maneira para além das fronteiras do bairro da Moca, que é o único bairro da cidade de São Paulo que você tem um sotaque específico do bairro, não é nenhum outro bairro. Você pode ter o sotaque típico das periferias, você vai ter o sotaque típico do interior, com, claro, pequenas variações de um lugar para outro, né, de uma periferia para outra, de uma cidade do interior para outra, mas sotaque mesmo de bairro é só o da Moca, velho. Este sotaque é incrível, meu. E uma outra coisa, assim, que eu acho que vale a pena para finalizar, juro por Deus que é a última menção, é uma coisa muito tradicional da Moca. Você, depois de assistir um bom jogo do Juventus, você vai aonde comer? Porque os jogos são geralmente de manhã. Então você sai na hora do almoço, depois de ficar torcendo a lista com uma baita de uma fome, e você vai aonde? Para a Esfirraria Juventus, que fica ali justamente a uma rua paralela, se não me engano, do estádio da Rua Javari. Como o nome já é muito bem indica, com traços fortes ao clube, mas é uma esfirraria, comida tipicamente árabe, o que mostra ainda mais fortemente a imigração como um fator preponderante no cotidiano paulista, né? Muitos poderiam dizer que o jogo do Juventus acaba em pizza, como é o jargão típico, né? Mas no caso não, o jogo do Juventus acaba em esfirra, no esfirrão. E isso, acho que conseguimos abordar, pelo menos de alguma maneira, umas mais aprofundadas, outras mais superficiais, mas tentamos abordar de todas as maneiras o Clube Atlético Juventus e o seu querido bairro da Moca. Danilo, alguma consideração final, algum comentário que você gostaria de fazer antes de encerrarmos e passarmos para as nossas dicas culturais? Olha, sinceramente não, acho que a gente já falou tudo, você falou bastante coisa também, e acho que agora partiu dicas culturais mesmo. Então, pelo amor dos meus filhinhos, passemos para as nossas dicas culturais. E aí, pessoal, então agora as dicas culturais. Nos últimos episódios eu busco outras dicas fora da temática do episódio, eu vou seguir a mesma linha agora e falar sobre o filme Guerra Civil dos cinemas, que é um filme estadunidense, um filme de Hollywood, e que está no cinema brasileiro, no cinema estadunidense, não sei se está no mundo inteiro, mas no Brasil e nos Estados Unidos está sendo um sucesso lá e aqui. E a coisa mais interessante, duas coisas interessantes. Primeiro, que trata desse mundo polarizado que a gente tem nos Estados Unidos hoje, inclusive, ou você ama o Trump ou você odeia, essa polarização forte que tem no Brasil também. E esse filme explora essa temática da polarização e mostra os Estados Unidos sob uma guerra civil, né? Então pega essa polarização e estoura numa guerra civil. E é interessante porque normalmente o Hollywood leva a uma guerra civil, ou guerras como um todo,
fora dos Estados Unidos. Né? Então é uma guerra fora dos Estados Unidos, em países de, entre aspas, terceiro mundo e tudo mais. Esse filme coloca a guerra dentro dos Estados Unidos, né? Com o exército atacando o próprio povo e tudo mais. Beleza. Essa é uma temática interessante. A outra coisa é que tem o Wagner Moura como um dos principais atores deste filme. Que é muito interessante ver atores e atrizes latino-americanos em papéis de destaque em Hollywood. Né? Então, e eu gostei particularmente bastante do papel dele, da atuação dele. Então, acho que fica também esse plus a mais. Eu fui assistir, sinceramente, o filme pelo Wagner Moura. Eu ter gostado do filme foi um plus. Mas o que me fez ir no cinema foi o Wagner Moura. Então, é uma dica cultural que eu achei interessante. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de descobrir em primeira mão que o Danilo tem um crush fudido no Wagner Moura. Pô, o que é surpresa para zero pessoas. Bonito. Ainda mais quando ele tá com sotaque baiano, né? Nossa, tá louco. Ah, então você tem crusher em baianos. Eu vou contar pra sua namorada gaúcha. Ela não sabe. Brincadeirinhas à parte. A minha dica cultural vai ser um pouco atípica comparado aos demais programas, pois a minha dica cultural será algo muito simples. A minha dica cultural será Viva a Moca. Quando eu digo Viva a Moca, não é sentido, Viva a Moca, muitos anos de vida, não. Vá a Moca. Para você que tem essa oportunidade, que está em São Paulo, está perto de São Paulo, vá a Moca, conheça esse bairro icônico. Se possível, vá assistir um jogo do Juventus da Moca, vá comer uma esfirra na esfirraria Juventus, vá comer um canole durante o intervalo. Se você está longe de São Paulo, não tem problema. Leia mais sobre a história do Juventus, leia mais sobre a história da Moca, leia mais sobre a cultura italiana no Brasil, se informe a respeito, veja os jogos do Juventus, você consegue ver os jogos pela internet de maneira completamente gratuita e legal, tá? Você não precisa entrar em nenhum site subversivo para assistir o jogo do Juventus, você consegue aceder, valorize um clube como esses, com uma história, com uma tradição rica, como o Juventus. Não tá afim? Veja as músicas da torcida organizada do Juventus, que são incríveis. Mas é isso. Essa minha dica cultural vai ser: valorize culturas como a cultura do Juventus, a cultura da Moca, que são tradicionais, regionais, e que são patrimônio de todos nós, né? De todo o Brasil. Independentemente da origem, acho que a cultura brasileira tem que ser perpetuada. A cultura imigrante é uma cultura brasileira, assim como a cultura afro-brasileira, assim como a cultura indígena. É algo que nós temos que manter para nossas futuras gerações. Então, esta é a minha dica cultural para vocês. De alguma maneira, perpetuem a nossa cultura e valorizem a nossa cultura, neste caso, especificamente sobre o Juventus da Moca. Nos próximos episódios, se alguém quiser fazer uma crítica, falando, você não falou que perpetuar essa cultura, faça a sua crítica, não me importo, podem fazer, e vou responder, falar, olha, realmente você está certo, muito provavelmente você deverá estar certo, e é isso, viva a nossa cultura e aproveitem, desfrutem, a cultura está aqui para todos. Eu acho que essa é uma mensagem mais filosófica do que dica cultural, de qualquer das maneiras. Mas é isso, Danilo Sanfelice, meu castro colega, palavras finais deste episódio, por favor. Muito profundo, Fábio, né? Muito profundo. Gostei da dica cultural do Fábio. Boa, Javari. Certíssimo. Palavras finais é isso. A gente agradece a todos os ouvintes. Esse episódio é o segundo episódio do quadro sobre futebol. Pegamos o centenário da Juventus para servir de fio condutor dessa temática. E espero que vocês gostem. E daqui a 2 semanas voltaremos. Beijos e abraços. É isso, pessoal. Então chegamos a mais um final de episódio. Para você que chegou até o final, agradecemos. Sabemos que é chato, mas você chegou até aqui. Então, o nosso muitíssimo obrigado. E claro, estamos em todos os tocadores
oficiais de podcast. Por favor, sigam-nos naquela que achar mais conveniente para você. Siga na sua respectiva rede social, seja ela qual for. Eu, particularmente, sou um zero à esquerda, não sei em qual rede social nós estamos. Sei que estamos no Instagram, acho que ainda estamos no Facebook, se a tia do Facebook já não dominou aquilo tudo. E sei que estamos entrando futuramente para as redes sociais do TikTok. Você que gosta de uma rede social chinesa /comunista, estaremos lá futuramente. Na verdade, estamos no Instagram, estamos parados, mas voltaremos agora no Twitter e estaremos, como o Thiago, o Matheus, tô louco, o Fábio falou, no TikTok. Então, Instagram e muito em breve, Twitter e TikTok. É isso aí, a rede Elon Musk. Fazendo dancinha. Vamos ficar querendo ver, mas assim, vai ser um dos raros momentos onde você verão o meu podre lindo rosto. E é isso, pessoal. Críticas, sugestões, convites para o almoço de domingo com a família, como sabem, estamos sempre abertos. E um beijo no coração de vocês e até o próximo episódio. Até mais, pessoal. Beijo.